Enfim, estamos com mais uma história. Bom, eu vim aparecer no começo do vídeo para falar para vocês que essa história é muito incrível. Eu queria dividir ela em algumas partes, talvez sairia melhor para mim, como alguns de vocês comentaram, mas eu resolvi mandar ela inteira. Então sim, vamos ter 1 hora e mais um pouquinho inteiro de história. Esse conto foi escrito incrivelmente pelo Max Salomão, da página Café com Medo. Foi um conto muito incrível, tenho certeza que vocês vão gostar. Inclusive o link da página dele tá aqui na descrição. Se você puder ir lá e falar vir pelo Skyrocks, vai ser legal. Bom, espero que vocês estejam preparados, coloquem seu fone, se conforte e vamos ao vídeo. Meu nome é Anton Jane Kempman. Eu tenho 82 anos e deixo esse registro aqui como o meu maior pecado em vida, agora que sinto que estou próximo à morte. Não, eu não digo que busco redenção, pois sei que minha alma está condenada. Muito menos alívio. Depois de tantas décadas convivendo com essas memórias, já nem sei mais o significado dessa palavra. Eu busco apenas expiar os meus pecados, pagar por eles novamente, me recordando daquela maldita época e deixar registrado ao mundo o monstro que eu fui. Tudo começou nos primórdios da Segunda Guerra Mundial. Enquanto milhões de jovens vestiam suas fardas cinzentas para lutar pelo partido nazista, eu vestia meu jaleco numa clínica criada pelo governo. Mas não se deixe enganar pelo nome clínica. Se aquilo fosse ter um nome honesto, seria inferno. Não para nós alemães, nós tínhamos charutos, chocolates, roupas caras e um salário mais do que exuberante. Aquele lugar só era um inferno para os seus pacientes. Nos papéis de fachada do governo, aquela era uma clínica que cuidava dos prisioneiros de guerra e judeus feridos ou doentes. Mas isso estava longe de ser verdade. De fato, havia prisioneiros e judeus naquele lugar, mas eles não estavam sendo tratados, estavam mais para cobaias. É fato comprovado que a medicina evolui mais rápido quando os testes são feitos em humanos vivos. Como havia uma guerra acontecendo, milhares de nossos soldados se feriam gravemente todos os dias e nossa medicina estava há décadas atrasada. Foi então que o governo nazista criou esta clínica, onde diariamente aplicávamos veneno em nossos prisioneiros apenas para descobrir qual o antídoto era mais eficiente. Disparávamos contra eles apenas para ver o jeito mais rápido de remover as balas e estancar a hemorragia. Amputávamos os seus membros para ver o quanto tempo de perda de sangue leva ao óbito. Isso e muitas outras atrocidades. Como eu disse, um inferno. Bom, nesta época, eu fui recrutado pelo partido nazista na universidade onde eu trabalhava. Eles não me deram muita escolha, então optei por trabalhar com eles. Na mesma noite, me levaram à clínica. Me deram um pagamento adiantado e bem gordo naquela noite. Talvez para me preparar para os horrores que estavam prestes a ver. E de fato, aquela visão ainda perturba minha mente. Conforme caminhávamos pelos corredores, víamos diversos cientistas, observando através de vidros, homens queimando até a morte, pessoas sendo operadas em anestesia e até mesmo crianças. Crianças morrendo ao léu. Os cientistas que observavam não esboçavam nenhuma reação, apenas faziam anotações em suas pranchetas. E depois de caminhar por este circo de horrores, paramos em frente a uma sala onde havia a inscrição Experimento 2365. Era uma caixa. Seja lá o que tivesse atrás daquelas portas, seria o meu experimento pelos próximos anos. E eu sabia que eu deveria me tornar frio como os cientistas que vi. Mas quem eu tô tentando enganar dizendo que eu não faço isso só pelos meus pais? Bom, pensar assim me deu força para abrir aquela porta, mas essa força rachou quando eu vi que havia uma garota de 12 anos algemada lá dentro. Logo que abri a porta, me deparei com uma sala de operação bem equipada, o sonho de qualquer médico recém-formado ou até mesmo pesquisador. Já foi meu sonho ter uma sala como aquela, mas as circunstâncias transformaram esse sonho num pesadelo. A sala tinha uns 10 metros de comprimento por 10 de largura. Era impecavelmente esterilizada. Num canto, havia um armário com dezenas de objetos cirúrgicos e soros dos mais variados tipos. Em outro, havia um computador acoplado a uma gigantesca máquina de raio-x. Eu jamais havia visto um equipamento tão avançado quanto aquele, e nem preciso dizer que o governo não poupava quando se tratava de avanços medicinais. No centro da sala, havia uma maca cercada por aparelhos médicos. Num outro canto, havia uma caixa de aço que aparentava medir mais ou menos 1,30 m de altura, por uns 60 centímetros de largura. A caixa tinha um buraco de aproximadamente 7 centímetros na parte superior do centro.
Ao lado dessa caixa, havia uma garota que apresentava ter mais ou menos uns 11 ou 12 anos de idade. Ela estava algemada e olhava para baixo. Seus cabelos eram castanhos e desciam até os ombros. Eu não pude ver seus olhos naquele momento, mas posteriormente eu vi que era um belo tom verde, algo incomum entre os judeus. Um homem careca e vestido num jaleco branco entrou pela porta através de mim com um maço de documento nas mãos e foi logo falando, quase que sem pausas para respirar, como se estivesse com muita pressa. Ok, Dr. Chapman, certo? Perguntou e não me esperou responder. Bom, eu sou o Dr. Shear, responsável pela fiscalização das pesquisas. O Dr. Smith deveria assumir essa, mas houve um incêndio no terceiro andar, o qual ele ainda não se recuperou. Vimos suas teses e artigos científicos. Ficamos admirados, e foi quando fizemos contato. Creio que já tenha recebido seu adiantamento desse mês. Os pagamentos serão quinzenais. Sua carga horária, benefícios e termos de confidencialidade estão nesses papéis. Pela primeira vez que ele entrou na sala, ele ficou em silêncio, mas apenas por tempo suficiente para me entregar um maço de papéis. Papéis timbrados pelo governo nazista, e logo em seguida voltou a falar. Leia todos com calma, hoje à noite, e traga-os assinado amanhã. Agora, vamos falar sobre a sua pesquisa. Ele caminhou lentamente até onde aquela jovem estava algemada. Ao se aproximar, deixou seus dedos correrem pelo cabelo da garota. Esse é o experimento 2365. Seus pais foram enforcados por tentarem fugir de um campo de prisioneiros. O destino delas seria o mesmo, se não fosse por esse belo e raro par de olhos verdes. Agora sua mão escorria pelo rosto da bela jovem, que pela primeira vez esboçou alguma reação, mordendo violentamente a mão do Dr. Shear. Mantendo a compostura, ele não gritou, nem sequer demonstrou surpresa, apenas falou calmamente. Mas, como vê, ela não foi muito colaborativa quando tentamos fazer testes. Bom, infelizmente essa raça é como um cão que deve ser disciplinado. Fazendo contraste às suas palavras calmas, Dr. Shear deu 2 violentos golpes na cabeça da jovem. Assim, eles se tornam mais obedientes. Bom, tenha isso em mente. Eu ainda não havia falado uma única palavra. Era como se a pressão daquela atmosfera negra cobrisse os meus lábios. Todos os detalhes do seu experimento estão contidos nos documentos que te entreguei mais cedo. Você irá fazer relatórios quinzenais informando como o experimento está se desenvolvendo. Nos demais, sinta-se livre para fazer experimentos paralelos, desde que não interfiram no experimento original. Bom, alguma dúvida? Eu tinha muitas, mas meus lábios permaneceram trancados. Ótimo. Agora que conheceu seu experimento, peço que retorne para casa e leia atentamente esses papéis. Devo lembrá-lo que o que estamos fazendo aqui é estritamente confidencial e não deve ser compartilhado com ninguém, nem mesmo com a sua esposa. Estamos entendidos? Eu acenei positivamente com a cabeça. Então, por gentileza, me acompanhe até a saída. Mas... e a garota? Foi a primeira coisa que eu consegui perguntar. Ela estará no mesmo local amanhã. Mais tarde alguém vai trazer pão e água para ela. Não se preocupe. Eles são como baratas, difíceis de morrer. A frieza com que aquelas palavras saíam da boca daquele homem é quase como se ele não fosse humano. Antes de sair, eu dei uma olhada de relance na garota, e dessa vez seus olhos verdes estavam direcionados direto para mim, tão frios que eu sentia minha alma congelar. O Dr. Shear apertou a minha mão e me desejou boa sorte, mas eu não precisava de sorte, eu precisava de sanidade, pois apenas algumas horas naquele local era capaz de deixar qualquer um louco. Mas eu não falei nada. Ninguém em sã consciência queria se meter com os nazistas. Um carro com motorista me deixou em casa. Era uma das muitas mordomias às quais eu tinha acesso agora. Logo que cheguei em casa, contei à minha esposa que havia recebido uma nova oferta de trabalho, mas escondi todos os detalhes sórdidos. Disse apenas que trabalharia como cientista numa clínica do governo. Ela me deu os belos e sinceros parabéns com um sorriso que ia de orelha a orelha e me abraçou forte. Por sorte, devido ao abraço, ela não pôde ver uma lágrima que escorreu pelo meu rosto. Em seguida, eu me tranquei no escritório e comecei a folhear aqueles malditos documentos. Os primeiros documentos eram apenas burocracia, me explicando meus direitos e deveres como funcionário do governo. Havia diversas vantagens nele. Os nazistas sabiam cuidar dos seus, mas eu não me sentia bem. Quando assinei aqueles documentos, senti que estava vendendo a minha alma. No conjunto de documentos seguintes, dizia Experimento 2365. Estava estampado na capa, com um carimbo onde seria confidencial. Logo abaixo, hesitei em abrir aqueles documentos. Será que ainda dava tempo de desistir? Não, ninguém pode dizer não para os nazistas. Então, enquanto eu sentia as minhas mãos tremerem,
Eu virei a página. Experimento 2365. Nome? Idade, 12 anos. Altura, 1,50 m. Peso, 39 kg. Tipo sanguíneo, O+. Pele, clara. Cabelos castanhos. Olhos, verde. Observação. O experimento 2365 demonstra personalidade forte, se recusando a colaborar com qualquer atividade sugerida pelos agentes. Foi obtida no dia 4/6, quando seus pais foram executados por tentativa de fuga. O executor foi o capitão, que demonstrou grande interesse pelos olhos da jovem e a quis manter como criada em sua residência privada, o que posteriormente se provou impossível, uma vez que a jovem não colaborou com as atividades extras solicitadas pelo capitão. O experimento demonstrava os machucados na região da virilha, que foi constatado na tentativa de... A tentativa de miscigenação foi encaminhada e corrigida. O experimento 2365 é atualmente mantido na clínica de recuperação, onde o Dr. Smith deverá realizar os procedimentos. Atualização. Devido ao incidente ocorrido no terceiro andar, o Dr. Smith está gravemente ferido e precisou ser substituído pelo Dr. Chapman, da Universidade de... Isso, concluí a primeira página. Na segunda página dizia: Experimento. Ao longo dos próximos 4 anos, ficará aos cuidados do Dr. Chapman o experimento 2365, que visa o acompanhamento do desenvolvimento físico e mental humano em ambiente confinado. O experimento 2365 demonstra um bom desenvolvimento físico e, considerando todas as variáveis, será perfeita para o projeto. A jovem deverá ser mantida na caixa 24 horas por dia, 7 dias por semana, sendo apenas uma vez a cada 15 dias, por um período de 1 hora para que os relatórios de seu desenvolvimento, juntamente com seus exames, sejam realizados. As dimensões da caixa são inferiores à do experimento, então ela deverá permanecer em posição agachada durante todo o período. A ideia é que, conforme o corpo vai se desenvolvendo, o espaço fica ainda mais confinado. Ficará ao encargo do Dr. Chapman o acompanhamento psicológico diário da jovem, para que a mesma não entre em estado vegetativo. Junto aos relatórios físicos também deverão ser enviados relatórios de desenvolvimento mental dela. A alimentação será feita 3 vezes ao dia pelo próprio Dr. Chapman, através do buraco superior da caixa. As fezes e urinas serão descartadas no buraco na parte inferior que dá direto para o sistema de esgoto. Nenhum outro cientista estará autorizado a interagir com o experimento tão logo as pesquisas comecem. Anexado a esse documento, também estão os raios-x confirmando a alocação atual dos ossos da jovem. Mais detalhes nos documentos seguintes. Essa é a única parte que eu me lembro com clareza. Aquilo me chocou de uma certa forma que jamais esquecerei. Ainda que haja uma próxima vida, além dessa, eu ainda vou me lembrar disso. Eu chorei naquela noite e eu não queria fazer aquilo. Eu queria voltar para os meus alunos e meus livros, mas era impossível. Se eu recusasse o trabalho, minha imagem acadêmica seria queimada. Isso se eu não fosse fuzilado por traição. E eu não preguei os olhos naquela noite, o que deu um aspecto horrível à minha face no dia seguinte, quando cheguei para trabalhar. No meu primeiro dia de trabalho, tive uma degustação do que era ser um médico nazista. Logo na entrada, uma recepcionista loira de olhos claros, aspectos naturais de uma ariana de linhagem pura, de uma beleza quase que impecável, me recebeu com um sorriso tão simpático que me perguntei se ela estava ciente dos horrores que aconteciam dentro daquele prédio. Bom dia, Dr. Chapman, ela disse com um tom de voz suave que quase parecia cantarolar. Meu nome é Bella Fior, mas pode me chamar apenas de Bella. O Dr. Shear disse que lamenta muito, mas não pode recepcioná-lo pessoalmente. Tivemos outro incidente ontem à noite. Nada muito grave, mas ele teve de se ausentar das instalações. Pelo que eu posso ver, trouxe os documentos assinados conforme solicitamos. Ela estava correta. Embaixo do meu braço estava um maço de documentos que eu havia recebido na noite seguinte. Sim, me tomaram boa parte da madrugada a analisá-los com calma, por isso o meu aspecto está horrível nesta manhã. Respondi enquanto estendi os documentos em direção. É sempre assim nos primeiros dias, mas falando por experiência própria, você vai se acostumar logo com a nossa rotina. Ela respondeu, ainda ostentando aquele sorriso cujos dentes de tão alvos pareciam ser feitos de porcelana. Por um segundo, ponderei sobre o que ela havia dito. Você vai se acostumar logo com a nossa rotina? Me perguntei se ela estava de fato falando sério, embora o sorriso em seu rosto não indicasse traços de falsidade. Como alguém poderia se acostumar com aquilo sem perder a humanidade? Após alguns segundos observando minuciosamente os documentos e ostentando uma expressão séria, ela voltou a sorrir e direcionou seu belo par de olhos claros para mim. Parece estar tudo nos conformes, embora eu não possa deixar de perceber que algumas páginas estão manchadas por pequenas gotículas que parecem ser água.
Sua voz havia assumido um tom mais sério, fazendo com que todo o ar de elegância que a cercava desaparecesse. Instantaneamente, ela estava certa. Eu havia chorado sobre os documentos. Mas não pensei que as lágrimas que atingiram as páginas fossem visíveis a olho nu. Logo que se secaram, se tornaram tão discretas que eu mal pude vê-las. E bastou uma rápida olhada para que ela as notasse. Olha, não se preocupe, Dr. Chapman. Como eu disse anteriormente, é comum nos primeiros dias. Apenas saiba que aqui nós trabalhamos apenas com os melhores. Eu mesma fui escolhida por possuir uma capacidade de percepção acima do normal. Pode-se dizer que eu percebo tudo o que acontece à minha volta, até os mínimos detalhes. Percebi que logo que entrou por aquela porta, havia passado a madrugada chorando. Percebi que acordou às pressas para vir trabalhar, por isso sua gravata está levemente torta para a esquerda. Mas, acima de tudo, percebi pela sua atitude que não concorda com o que estamos fazendo aqui. Seu tom de voz agora estava frio como gelo. Parecia que alguém havia colocado minha alma numa câmara de refrigeração. Seus olhos azuis agora me olhavam de uma forma penetrante. Eu sentia que eles podiam invadir a minha alma e saber até mesmo os meus segredos mais sórdidos. Antes que eu pudesse abrir a boca, ou até mesmo puxar ar para falar, ela continuou. Deixe-me lhe deixar claro algumas coisas, doutor. Primeiro, como braço direito do Dr. Shear, cabe a mim relatar-lhe todo e qualquer inconveniente que possa vir a comprometer essa operação. Segundo, apesar do posto de recepcionista, não se engane, eu possuo uma alta patente militar e sou também a responsável por todos os trâmites burocráticos dessa instalação. E terceiro, mas não muito menos importante, se por apenas um segundo eu desconfiar que o senhor representa um risco a este local, garanto que estará diante de um pelotão de fuzilamento ao anoitecer. Desde que o doutor tenha a postura que esta organização espera, luxo, privilégios e conforto não lhe faltarão. Então eu posso contar que o senhor não nos causará problemas, certo? Seu olhar me petrificou. Nunca em toda a minha vida eu havia presenciado uma mudança de comportamento tão repentina. A aura esmagadora que aquele olhar emitia quase que me impediu as palavras de saírem da boca, mas com muito esforço eu consegui esboçar um certo. No instante seguinte, seu rosto voltou a se iluminar com um brilho dourado que reapareceu tão rápido quanto havia desaparecido. Ótimo, então vamos ser bons colegas de trabalho. Seu tom de voz havia voltado a ser doce e suave. Parecia que havia outra mulher em minha frente agora. E para que iniciemos bem a nossa amizade, suas lágrimas e seus pensamentos acerca de nós vão ser nosso segredinho, ok? Novamente aquele sorriso se estampou em seu rosto. Bom, aqui está o seu jaleco e seu crachá. Não ande pela instalação sem ele em hipótese alguma. Sua sala já foi preparada. Desejo ao senhor um ótimo dia de trabalho. Eu ainda estava paralisado pelo que havia acabado de acontecer, mas me esforcei a estender as mãos para receber o crachá e o jaleco. Após esse monólogo, Bella não disse mais nada, apenas me fitou com seu rosto doce e angelical. Eu passei a odiá-lo a partir daquele momento. Quando andei pelos corredores até a minha sala, evitei olhar ao redor. Eu não queria presenciar novamente aquelas experiências terríveis. Mas que hipócrita eu estava sendo, afinal, eu estava me dirigindo para começar a realizar a minha própria experiência. Quando adentrei a sala, percebi que estava escura. Como não havia janelas, era impossível ver um palmo à frente do meu rosto. Tateei pela parede ao meu lado até encontrar um interruptor. Quando o pressionei, a escuridão foi expulsa por uma forte luz branca que feriu meus olhos por um segundo. E houve luz. A sala estava exatamente como no dia anterior, com exceção do experimento 2365, que dormia pesadamente sob o peso frio. Suas mãos estavam algemadas a um suporte na parede, o que fazia com que seus braços ficassem estendidos para cima e o restante do seu corpo deitado sobre a parte da parede e do chão. Um fio de baba havia escorrido por seu rosto ao longo da noite, mas agora estava seco e branco. Seu sono pesado indicava que havia passado um bom tempo sem dormir, e a posição em que seus braços se encontravam eram péssimas para a circulação. Cuidadosamente eu me aproximei como um soldado de um esquadrão antibomba se aproximando de uma mina que pretendia desativar. Hey, bom dia? Eu disse. Uma voz firme, mas não foi alto o suficiente para acordá-la. Bom dia? A jovem saltou como quem tinha acabado de levar o maior susto da sua vida e foi por mais próximo do canto da parede que suas algemas permitiam. Seus cabelos castanhos estavam esmaranhados e as pupilas de seus olhos verdes estavam dilatadas, como que se acostumando à luz. Ela nada disse, apenas me encarou. Quando eu estava na universidade dando aulas, todos os meus alunos já eram maiores de idade, e minha esposa e eu decidimos por não ter filhos, o que me dava uma experiência zero com crianças, mas eu tentei fazer o melhor que pude.
Bom, o meu nome é Dr. Capman. Eu vou ser o seu médico nos próximos dias. Qual o seu nome? Perguntei tentando soar simpático. Me senti o próprio diabo atraindo crianças para o inferno com doces. A ficha do experimento 2365 não dizia o seu nome. Ao que tudo indicava, ninguém o sabia. E pouco depois de perguntar, eu entendi o porquê. Nenhuma palavra saiu da boca da garota. Seus registros médicos não indicavam que ela era muda. Ela apenas não queria falar. Eu podia muito bem imaginar o porquê. Aos seus olhos, não era diferente dos homens que penduravam seus pais por uma corda até a morte. E ao julgar pelo que eu estava prestes a fazer, eu não era o mesmo. Você não é de falar muito, não é mesmo? Perguntei, mas diferente da primeira vez, não esperei uma resposta. Tudo bem, se não quiser falar, ok, mas eu tenho um trabalho a fazer aqui e preciso que coopere comigo. Juro que não te machucarei se você cooperar. Consegue entender? Se sim, balance a cabeça para mim poder entender. Eu esperei por longos segundos, mas ela continuou imóvel. Foi então que as palavras do Dr. Shear ecoaram em minha cabeça. Infelizmente, essa raça é como um cão que deve ser disciplinado. Assim, eles se tornam mais obedientes. Tenha isso em mente. Me censurei por pensar naquilo. Eu jamais havia ferido alguém em toda a minha vida. Quem dirá uma criança? Mas o trabalho precisava ser feito. Nem que fosse à força. Eu era o único autorizado a interagir com o experimento 2365. E eu não podia chamar outro para me ajudar. Não sei se ela captou que eu não queria feri-la, mas crianças percebem coisas que os adultos não conseguem. Mas enquanto ela observava o meu questionamento interno, deu uma leve sacolejar de cabeça, afirmando que havia entendido o que eu disse. Bom, aquilo me deixou mais calmo. Eu não saberia o que fazer se tivesse que recorrer à violência. Me aproximei mais um pouco dela e estendi minha mão para o topo de sua cabeça. Ela se encolheu toda. O medo era visível em seus olhos, talvez resultado de semanas de espancamento. Algumas marcas roxas ainda eram visíveis em seu corpo, mas quando pousei levemente a mão sobre sua cabeça e acariciei, como que dizendo, vai ficar tudo bem, seus belos olhos verdes se voltaram para mim numa expressão de dúvida, mas lá no fundo pude ver um brilho de felicidade. Provavelmente era a primeira vez em meses que ela recebia carinho. Nós nos entreolhamos por alguns segundos. Eu senti pena, senti toda a dor pela qual aquela jovem havia sofrido, e pude sentir minhas pernas fraquejarem por alguns segundos. Foi quando 3 batidas rápidas na porta me tiraram do meu transe mental. Quando eu abri, um homem vestido de enfermeiro estava ao lado de um carrinho com 2 bandejas. Numa havia um pão duro e seco, junto com meio copo de água, e na outra estava coberta por uma tampa de prata. Bom dia, doutor, disse o enfermeiro. Trouxe o café da manhã e a alimentação do experimento. Peço desculpa por deixar as bandejas juntas, geralmente eu mesmo alimento os experimentos, mas fui instruído a não fazer neste caso. Novamente, eu peço desculpas. A voz do enfermeiro estava trêmula, e quando terminou de falar, ele baixou a cabeça esperando provavelmente por uma bronca. Francamente, como eram os outros doutores naquele lugar? Ok, muito obrigado, meu jovem, te desejo um bom dia. Respondi recolhendo as bandejas. O rosto do enfermeiro adotou uma expressão de espanto, como se jamais houvesse sido tratado com cordialidade. Em seguida, ele se virou e foi embora, mas pude ver de relance que um sorriso havia se aberto em seu rosto. Coloquei as 2 bandejas numa mesa que ficava no canto da parede. Notei que o experimento 2365 olhava avidamente para aquele pedaço de pão, como se fosse um banquete digno dos deuses. Ela estava faminta, isso era óbvio. Quando tirei a tampa da minha bandeja, vi uma refeição digna de um rei. Ovos fritos com gema mole estava sobre as torradas ligeiramente tostadas. O melão estava cuidadosamente cortado ao lado de amostras silvestres impecavelmente limpas. Um copo de suco de laranja cujo cheiro adocicado invadiu minhas narinas, e uma tigela de granola com lixa e leite finalizava o meu belo cardápio. Me virei para ver qual seria a reação do experimento perante aquela refeição, mas seus olhos, nem se ousava apreciá-la, mantinham-se no pedaço de pão seco. Talvez a tentação fosse demais para se olhar. Talvez ela nem entendesse o sabor daquela refeição. Tudo que seus olhos imploravam era pelo pedaço de pão. Aquela cena tocou meu coração, de um jeito que eu não pude ficar sem fazer nada. Caminhei até a porta e girei a chave que trancava. Peguei as bandejas com aquela bela refeição e a coloquei diante do experimento. Seus olhos novamente me fitaram com dúvida, mas também havia descrença e desconfiança. Vai, come rápido, antes que ele volte para recolher as bandejas. Eu disse um pouco afobado. O que aconteceria se eu fosse pego fazendo aquilo? Eu seria fuzilado? Tratar um judeu como um humano era tabu no regime nazista, embora eu nunca tenha os visto como inferiores. O ar que entrava em seus pulmões era o mesmo que entrava nos nossos.
A cor rubra do seu sangue era a mesma que corria pelas nossas veias. Eu simplesmente não entendia, mas em meio ao meu monólogo interno, vi algo que me quebrou por dentro. Ela estava sorrindo. Não um sorriso grande, é verdade, mas um sorriso ainda assim. Eu me perguntei qual foi a última vez que ela sorriu daquele jeito. Em seguida, me perguntei o porquê ela não havia começado a comer. Logo após isso, eu dei um tapa na minha própria testa para me punir pela minha ignorância. Como ela poderia comer com as mãos algemadas? Olhei em volta e vi que as chaves da algema estavam sobre a mesa, junto com os objetos cirúrgicos. Olha, eu vou te soltar para que você possa comer, mas você não pode fugir ou tentar nada contra mim, pois ainda que você passe por mim, guardas apareceriam logo em seguida. E bom, você sabe o que eles fazem, né? Perguntei dando grande ênfase à palavra eles, embora estivesse ali, não me considerava um deles. Que grande hipócrita, não? A garota dessa vez, como uma flecha, acenou positivamente com a cabeça. Eu não pude deixar de sorrir. Peguei as chaves e as soltei. No segundo seguinte, ela se jogou sobre a bandeja de comida e comeu numa velocidade extrema, quase se engasgando com a torrada. Mas bastou um gole de suco para que voltasse a comer normalmente. Ela não parecia representar perigo. Então, fui até o outro lado da sala e peguei um pedaço de pão seco. Comecei a mastigá-lo e eu não precisava comê-lo, mas se ele ainda estivesse lá quando o enfermeiro voltasse, eles poderiam desconfiar de algo. Enquanto mastigava aquele pedaço de pão duro que machucava minhas gengivas, eu senti alguém puxando meu jaleco, como que chamando minha atenção. Era o experimento. Ela estava com as mãos estendidas me oferecendo o que restou do melão e dos cereais. Havia culpa em seus olhos que lacrimejavam. Aquela garota que há meses não comia nada além de pão seco estava dividindo comigo sua bela refeição. Fui demais para que eu suportasse. Eu me ajoelhei ao seu lado e a abracei, e comecei a chorar como uma criança. Em meio ao meu choro, olhei para o outro lado da sala, onde estava aquela maldita caixa de metal. O meu coração doeu e mais lágrimas rolaram pelo meu rosto. Bella olhou-se no espelho uma última vez. Queria se certificar de que sua aparência estava de acordo com seu nome. Em geral, não se preocupava tanto com a aparência. O bom Deus havia agraciado com uma beleza terna e pura, fruto de seus supervalorizados genes arianos que nada condizia com a sua alma negra. É verdade, mas ainda assim estava lá. O cabelo impecavelmente liso e loiro, os olhos de um azul tão profundo que parecia 2 piscinas de água cristalina, a pele pura como a neve e seus dentes perfeitamente aliados e perulados, fruto de uma vida sem fumar ou tomar café. Beleza era um conceito a qual ela não precisava se preocupar, mas estava prestes a ver o seu amor platônico, Dr. Shear, e queria se certificar de estar perfeita. Após um último retoque em seu batom suavemente vermelho, saiu do banheiro da sua sala e se dirigiu à sala do doutor. Ao caminhar pelos corredores da instalação, tomou o caminho mais longo. Não que seu coração não palpitava para que estivesse mais perto novamente, para ter um vislumbre do seu amor, mas havia algo naqueles corredores que fazia o seu coração palpitar ainda mais. Ver os ratos sofrerem. Alguns experimentos eram propositalmente realizados em sala cujas paredes de vidro expunham toda a brutalidade dos atos realizados lá dentro. Numa primeira sala, 2 médicos arrancavam os dedos da mão de um rato que estava amarrado a uma cadeira. Ele guinchava de dor, e embora o som não pudesse ser ouvido no corredor, era prazeroso ver a sua expressão facial de desespero. Os médicos, após amputar o último dedo da mão esquerda do rato, com um corte preciso e cirúrgico de um bisturi, os analisaram por alguns segundos, se entreolharam e anotaram coisas em suas pranchetas. Sofra, judeus, sofra, pensou Bella friamente. Numa sala seguinte, um rato havia tido suas 2 orelhas removidas. Pela forma com que o sangue estava estancado, havia sido há alguns minutos. O judeu, já sem forças, não gritava mais, apenas olhava para baixo aceitando seu destino. Aquela visão não agradou Bella. Era chato quando os ratos paravam de se contorcer. Mas, no instante seguinte, algo trouxe de volta um sorriso aos seus lábios. O médico que conduzia aquele experimento. O Dr. William, cujo objetivo era testar como restaurar a audição de alguém cujas orelhas foram removidas. Ele pegou um cotonete e enfiou onde antes estava uma das orelhas do rato, removendo uma bola de sangue seco que obstruía o furo que havia restado. Uma careta de dor se deu no rosto do judeu, que voltou a gritar. Pronto, ela já havia tido o suficiente de sua paisagem diária. Enquanto cantarolava uma música sobre um velho minerador, caminhou em passos alegres, quase que saltitantes até a sala do Dr. Shear. Bateu 3 vezes seguidas na porta e aguardou até que a voz do seu amado a convidasse para entrar. Bom dia, Dr. Shear.
disse num timbre sonoro que trazia graças aos ouvidos. Está uma bela manhã, não acha? O doutor, que analisava cuidadosamente alguns documentos, sequer dirigiu o olhar a ela, mas a respondeu com um tom de voz desinteressado. Bom dia, Bella. O que tem para mim hoje? Bella não pôde esconder o seu descontentamento com aquela resposta seca. Então, agradeceu aos céus pelo doutor não estar olhando-a, devido à careta de decepção que se fez ao seu rosto. Bom, o Dr. William me entregou pela manhã o relatório quanto ao experimento 3364. Eu dei uma rápida analisada. Sei que o senhor gosta de avaliá-los por si só, mas parece que apresenta um resultado satisfatório. O doutor já assumiu o experimento 3365. Passei pela sua sala enquanto vinha para cá. Ele parece estar executando um bom trabalho. Ótimo. Deixe o relatório na minha mesa. Vou analisá-lo quando terminar aqui. O Dr. Shi respondeu girando uma das folhas que estava em sua mão e pressionando sobre ela um carimbo vermelho. Ao ver que Bella continuava em pé na sua sala, finalmente virou-se para ela e perguntou. Há mais alguma coisa? Bella, no mesmo segundo, desfez sua careta e devolveu ao seu rosto uma expressão angelical. Bom, chegou outro relatório quinzenal do Dr. Capman a respeito do experimento 2365. Eu o analisei e está satisfatório, porém, ele fez um pedido que me parece ser no mínimo suspeito. Respondeu enquanto revirava as pastas em sua mão, para colocar a do Dr. Capman por cima. Aquilo pareceu trazer um vislumbre de interesse ao rosto do Dr. Shear, que arqueava as sobrancelhas em dúvida. Bom, deixe-me ver isso. Respondeu esticando a mão. Relatório quinzenal, experimento 2365, dia 45, Dr. Capman. Físico. O experimento está evoluindo bem, embora ainda seja muito cedo para termos resultados visíveis. 1 mês e meio na caixa não foi suficiente para trazer alterações significativas em sua coluna, ou demais ossos. Porém, notei que o crescimento, quando comparado com as suas radiografias anteriores, cessou a curvatura da sua coluna e demonstra uma dobra de 1 milímetro para a direção oposta à qual cresci em condições normais. Espero poder dar mais detalhes daqui a 15 dias quando puder tirá-la da caixa. Estou enviando as radiografias anexadas a este documento para sua análise. O experimento perdeu mais 2 quilos nos últimos 15 dias e contraiu uma infecção em seu aparelho excretor. Creio que, devido ao contato direto com o seu distrito, que não se ajustam corretamente ao buraco na parte inferior da caixa, solicitei a Bella na entrega deste documento uma equipe de limpeza e de ajustes para que possamos arrumar o buraco na parte inferior e evitar possíveis contaminações. Seria de extremo desperdício perder o experimento, uma vez que demonstra uma evolução prodigiosa da pesquisa. Tratei sua infecção com 2 doses de antibióticos e pude notar uma melhora. Porém, se exposta mais tempo a essas condições, creio que a infecção poderá se tornar fatal. O experimento demonstra dificuldade ao caminhar devido à má circulação em suas pernas. Porém, as radiografias e exames não demonstram sinais de alteração nos ossos das pernas ou necrose por sangue. Portanto, pude chegar às seguintes conclusões. Após 1 mês e meio, começamos a obter resultados. A posição na qual se encontra dentro da caixa, embora lhe cause dificuldade para andar, não parece ser prejudicial a longo prazo. O experimento vem demonstrando uma constante perda de peso. Recomendo aumentar a sua alimentação. O experimento está sujeito a infecções. Anexado a esse documento estão bases científicas aplicadas em estudo de obras literárias a respeito do experimento. Caso possua dúvidas, ou eu não tenha sido claro em alguns aspectos, deixe-me à inteira disposição do senhor. É esse pedido suspeito que você disse? Não me parece nada suspeito. Providencie as equipes para o doutor conforme solicitado, disse o Dr. Shear, visivelmente irritado enquanto interrompia a leitura. Não, senhor, respondeu Bella. Por favor, continue e verá. O Dr. Shear baixou os olhos novamente para o relatório e continuou a ler. Mental. O experimento não demonstrou alterações mentais positivas ou negativas. Permaneceu sem falar uma única palavra desde o início. Pensei que construir uma relação de médico e paciente com ela seria o suficiente para fazê-la confiar em mim. Porém, silêncio demonstrou a ineficácia desse plano. Fiz exames em sua boca e garganta essa manhã, quando a tirei da caixa, e tudo parece estar nos conformes. Apesar de 2 dentes cariados, não falar é algo que ela simplesmente escolheu. Creio que devido a traumas passados. Sua condição mental permanece a mesma, com uma única diferença. Ela está colaborativa e não se recusa a fazer os experimentos que lhe aplico. Sequer reclama das injeções. Creio ser devido ao relacionamento médico-paciente que apliquei desde o início. Percebi que as atitudes positivas a fazia colaborar mais do que advertências.
Conversei com os demais médicos e, se me permite dizer, o nível de colaboração do meu experimento é o maior entre todos da instalação. Não querendo me gabar, apenas demonstrando o meu ponto. No demais, tento conversar com ela diariamente para manter a sua mente focada e evitar um possível estado vegetativo. Parece estar dando certo. Por agora, chego às seguintes conclusões. Uma atitude positiva faz com que os experimentos infantis colaborem mais. Manter conversas e interações diárias evita um estado vegetativo. O trauma que causou a perda da sua família aparenta ser irreversível. Trabalhei nisso mais arduamente. Anexado a esse documento estão bases científicas aplicadas em estudos de obras literárias a respeito do experimento. Caso possua dúvidas e eu não tenha sido claro em algum aspecto, deixo à inteira disposição do senhor. Observação. Em nossa última conversa direta, o senhor disse que eu estaria livre para fazer qualquer experimentos extras, desde que não interferisse no experimento original. Gostaria de solicitar a ajuda do enfermeiro que entrega o café da manhã para trabalhar o estado mental do experimento. Creio que uma interação de terceiros possa vir a fazer com que ela acabe falando. Chequei a ficha do enfermeiro e vi que ele não é alemão, mas sim um renomado neurocirurgião da Polônia. Acredito que uma interação com alguém de outro país possa vir a ser benéfica para os nossos interesses. Talvez estejamos diante de uma descoberta no campo neural. Deixe essa decisão a seu critério. Atenciosamente, Dr. Kapman. Entendo, disse o Dr. Scheer enquanto parecia refletir. A qual enfermeira ele se refere? Bella tirou do meio dos seus documentos uma ficha azulada que continha os dados do homem citado. Seu nome é Anthony Machado. Nos foi enviado junto aos demais prisioneiros da Guerra da Polônia. Devido ao seu alto conhecimento e à sua alta patente médica, o conselho decidiu dar-lhe um voto de confiança e colocá-lo para trabalhar nas instalações, mas é claro, como enfermeiro. Certo, disse o Dr. Scheer, novamente esfregando as mãos e olhando para o nada. Sua mente estava perdida em possibilidades. Olha, permita o experimento extra do doutor. Dê instruções claras para que Anthony, a partir de hoje, possa passar 30 minutos na sala do doutor na hora de entregar o café, mas nenhum segundo a mais do que isso. Tem certeza de que é uma boa ideia? Esse Dr. Kapman não me cheira bem. Bella questionou. É uma ordem, respondeu friamente. Sim, senhor. Se não houver mais nada que eu possa lhe ajudar, eu vou me retirar. Espera, Bella, pediu o Dr. Scheer, ainda olhando para o nada. Sei que não preciso dizer-lhe isso, mas fique de olhos bem atentos nesses dois. Faz tempo que não mandamos ninguém ao pelotão de fuzilamento. Eles devem estar chateados, sem nada para fazer. Um sorriso maléfico escapou por entre seus lábios. Pode deixar comigo, doutor, Bella disse e fez uma leve reverência e saiu da sala com um sorriso gigantesco em seu rosto. Naquela manhã, logo que cheguei ao trabalho, eu suspirei. Entrar naquele inferno não ficava mais fácil com o tempo. Pelo contrário, era cada vez mais complicado. Aquele não era um trabalho fácil, e a colaboração da garota só a tornava mais difícil. Desde aquele dia em que dei minha refeição para ela, um laço se formou entre nós dois. Ela sentia com qualquer que fosse o procedimento que lhe era aplicado, desde que fosse pelas minhas mãos. Eu preferia que ela me odiasse, que ela gritasse comigo e tentasse me ferir. Seria mais fácil fazer aquela atrocidade com ela se esse fosse o caso. Mas ela se mostrava cada vez mais gentil e colaborativa. Eu não sei ao certo como ela me via, mas acho que era como o mais próximo que ela podia ter de um amigo. Dividir minhas refeições com ela havia se tornado o padrão, o ponto alto do meu dia, se é que eu poderia chamar aquilo de ponto alto. Era alimentá-la através de um buraco da caixa, pois sentir o gosto de uma boa comida era o maior prazer que eu podia lhe dar, embora não fosse possível mais ver o seu rosto nem seu belo par de olhos verdes. Eu podia ver a sua boca e o quão próximo de um sorriso ela se tornava quando eu a alimentava. Após as 2 primeiras semanas, quando abri a caixa pela primeira vez e pude vê-la novamente, pensei que ficaria feliz, mas o único sentimento que me atravessou foi pena. Pena por ela e ódio por mim mesmo. Seu estado era deplorável. Devido às frequentes diarreias, seu corpo estava cada vez mais magro. A beleza jovial que antes cobria seu rosto se tornou uma máscara magra, que ainda era bela, mas, comparada ao que era antes, eu nem sei como descrever a diferença. Um cheiro podre vinha de dentro da caixa, devido aos detritos. Me perguntei como ela poderia viver ali dentro. A resposta era óbvia, ela não podia. E ela não me odiava. Deus, por quê? Eu daria tudo para que ela me odiasse pelo monstro que eu sou. Mas a primeira coisa que fez ao sair da caixa não foi se queixar ou tentar me agredir, mas sim me dar um abraço apertado.
Eu perdi a conta de quantas vezes eu chorei lembrando dela. Ao longo do dia, eu levava livros e os lia para ela. Eu não podia ver o seu olhar, mas ocasionalmente sua boca se abria de surpresa ou assumia um formato triste quando o protagonista estava em apuros. Esse era o mais próximo que eu chegava de uma resposta dela, mas era o suficiente para me fazer perceber que passei a amá-la como uma filha que nunca tive. E que tipo de pai deixaria sua filha numa situação daquelas? Ontem, quando ela saiu da caixa pela segunda vez, seu estado físico estava pior. Seu corpo agora estava ainda mais magro. Era possível contar todas as suas costelas, que estavam expostas sobre uma fina camada de pele. Suas bochechas deixavam de existir aos poucos e iam sendo substituídas por sulcos profundamente na pele. Ela estava com febre. Posteriormente descobri que havia sido devido a uma infecção, mas uma coisa não mudou: o belo brilho dos seus olhos verdes e o abraço apertado que me deu ao sair da caixa novamente. Foi durante aquele abraço que eu percebi que, nem que custasse a minha vida, eu atiraria daquele prédio maldito. Era uma ideia que eu já tinha vindo trabalhando em minha mente, mas não considerava uma possibilidade real, até aquele momento. Fiz amizade com o jovem que entrega o café e descobri que ele não é daqui. Seu nome é Anthony e é um prisioneiro de guerra fazendo trabalho escravo. Por isso, seu comportamento feliz no dia em que interagi com ele pela primeira vez. Eu solicitei ao Dr. Shear a assistência de Anthony, usando uma desculpa friamente planejada. Agora, restava saber se ele permitiria ou desconfiaria de algo. Mas todas as minhas dúvidas e medos foram cenados quando alguém bateu à porta. Eu abri e lá estava ele. Dr. Kaplan? Bom dia. Eu fui instruído a ajudá-lo em seu experimento por 30 minutos todas as manhãs. Espero não estar incomodando. Também eu trouxe o seu café da manhã. Pela primeira vez em semanas, eu sorri. Levamos algum dia planejando a fuga. Anthony se mostrou muito colaborativo com meu plano e descobri que ele era alguém em que eu podia confiar. Olha, com todo o respeito, Dr. Kaplan, mas eu odeio esse país e todas as pessoas que estão nele. Se eu puder ser útil ao senhor, a única pessoa que me tratou como ser humano desde que fui capturado, eu ficarei feliz em colaborar. Foi o que ele me disse quando pedi ajuda. Anthony era jovem para ser um neurocirurgião de guerra. Estava no auge dos seus 32 anos, mas tinha aparência de 25. Tinha olhos castanhos, cabelos negros e um sorriso jovial. Ele era um bom rapaz e me ajudou em tudo. O plano que elaboramos juntos era o seguinte: ele ia chegar com seu carrinho de café da manhã, entrar, esperar 30 minutos e sair. Quando saísse, discretamente a garota estaria na parte de baixo do carrinho e seria levada até a cozinha. De lá, ela iria fugir pelos fundos, num ponto cego dos guardas que Anthony usava para fumar, escondido de vez em quando. Saindo do prédio, ela iria para os esgotos onde eu a pegaria no final do dia. Então, eu a levaria para uma casa de veraneio que eu possuo, e ela ficaria escondida até a guerra acabar. Eu chegaria no dia seguinte para trabalhar e soaria o alarme dizendo que o experimento escapou durante a noite. Era o plano perfeito, ou pelo menos, era assim que pensávamos. Embora não falasse, a garota sorriu quando escutou o plano e fez um gesto de cabeça positivo. Eu não podia ver o seu rosto, mas podia sentir a sua felicidade. Com o tempo, passei a odiar aquela maldita caixa. Então, o dia do plano chegou. Era uma quarta-feira, período em que os guardas trocavam de rota e deixavam o ponto cego disponível. Anthony chegou no horário previsto com seu carrinho em mãos. Quando ele entrou, reavaliamos cada passo do plano até dar os 30 minutos. Ao final do tempo, eu abri a caixa. Sua tampa era pesada, e só eu tinha a chave que a abria. Uma garotinha magra saiu de lá de dentro, mas diferente das outras vezes, agora um sorriso estava estampado em seu rosto. Ela me abraçou, e mesmo possuindo pouca força, foi novamente um abraço apertado. Eu ajoelhei ao seu lado e sussurrei em seu ouvido. Olha, vai ficar tudo bem. Amanhã você estará dormindo numa cama de verdade. Ela não disse nada, apenas me abraçou ainda mais forte e chorou um pouco. Bom, precisamos ir, doutor, disse Anthony junto à porta. Primeiro, ele saiu sozinho e checou se o corredor estava vazio. Em seguida, fez um gesto positivo e a garota entrou embaixo do carrinho. A toalha branca que estava sobre ele o vedava por completo, deixando-a invisível. Boa sorte, eu disse, e enquanto eles seguiam por um lado, eu seguia para o outro fingindo ir ao banheiro, mas só queria mesmo era ficar de olho neles dois e evitar possíveis contratempos. Enquanto eu chegava no banheiro, pude ver ao longe que eles estavam quase chegando na cozinha. Vai dar certo, eu disse para mim mesmo, sem esconder o meu sorriso de felicidade, mas eu havia comemorado cedo demais. Sr. Anthony? Disse uma voz que eu havia aprendido a odiar. Eu observava tudo de longe. Era bela,
A maldita Bella que havia surgido do outro corredor. Eu notei que o senhor está com pressa. Há algo de errado? Meu coração parou por um segundo. Sim, agora eu estou ajudando o Dr. Chapman. Fico com um tempo mais apertado para servir as demais refeições, então eu tenho que andar mais rápido. Anthony respondeu tão naturalmente que parecia um ator de novela com um texto ensaiado. Não que eu esteja reclamando, é bom poder estar numa sala cirúrgica novamente. Me faz lembrar dos velhos tempos. Entendo, respondeu Bella. E como está sendo lidar com o rato? Perdão? Anthony não havia entendido que ela se referia ao experimento. A garota, eu fiquei sabendo que ela é bem difícil de lidar. Ah, sim, esses ratos malditos, não é? O Dr. Chapman acha que um comportamento gentil faz com que eles obedeçam melhor, mas eu creio que eles só aprendem na base da violência. Anthony não pensava daquela forma, mas atuava tão bem que eu quase acreditei. Sim, compartilhamos esse pensamento, respondeu Bella com seu sorriso angelical. Bom, agora me dê licença que eu preciso entregar as outras refeições. Anthony disse empurrando o carrinho enquanto sentava um sorriso no rosto. Por um segundo, tudo voltou aos trilhos, mas apenas por um segundo. A mão de Bella caiu pesadamente sobre o carrinho, fazendo um barulho que ecoou pelo corredor. Sabe, eu notei que a toalha do seu carrinho está 3 centímetros mais para baixo do que o normal, disse Bella assumindo um outro tom de voz. Também notei que você faz mais esforço para empurrá-lo dessa vez, do que na vez ou outra. Notei também que seu timbre de voz está levemente mais agudo do que das outras vezes em que conversamos. O que eu vou encontrar se eu olhar embaixo dessa toalha, Anthony? Um silêncio se deu no ar. Anthony não sabia o que responder. Era isso. Estava acabado. A mão de Bella pousou levemente na lateral da toalha e começou a erguê-la. No instante seguinte, rápido como um raio, a garota disparou em direção à cozinha saindo debaixo do carrinho. Guardas! Bella gritou chamando os guardas. Corre, garota, corre! Eu sussurrei para mim mesmo, mas no instante seguinte, 2 homens armados e corpulentos a trouxeram de volta, cada um segurando um braço. A garota se debatia violentamente tentando escapar, mas era em vão. Ela estava muito fraca. Ora, mas o que temos aqui? Bella disse no seu tom de voz cínico, se dirigindo à garota. Por que será que eu não estou surpresa por ser você? Diga-me, garotinha, onde está o Dr. Chapman? Sei que ele vai ter uma explicação muito convincente para tudo isso. A garota parou de se mover quando Bella disse meu nome. Eu estou aqui, respondi enquanto me aproximava. Seja lá qual fosse o meu destino, eu já havia aceitado. Junto comigo, chegaram mais 2 guardas que haviam sido alertados pelo grito. Ele estava no banheiro, senhora, disse um dos guardas. Antes que alguém pudesse dizer mais alguma coisa, Anthony se atirou aos meus pés e começou a chorar e berrar desesperadamente. Me desculpe, Dr. Chapman, me desculpe. O senhor confiou em mim e eu tentei roubá-la do senhor. Eu a queria só pra mim, eu queria fazer coisas obscenas com ela. Me desculpe, Dr. Chapman, me desculpe. Ele implorava. A princípio, eu não entendi o que ele estava falando, mas então lembrei de como ele atuava bem. E só então percebi, ele estava tentando salvar a minha vida. Bella tirou da cintura de um dos guardas um cacetete, com o qual acertou violentamente a cabeça de Anthony. Seu polonês imundo, me conte agora o que aconteceu, antes que eu arrebente a sua cabeça. Anthony se levantou com dificuldade. Sangue começou a escorrer da ferida em sua cabeça. Ele ainda fingia chorar e gaguejar, enquanto começava a falar. Havíamos terminado a interação diária, então o Dr. Chapman saiu para ir ao banheiro. Eu queria fugir daqui, mas não queria ir sozinho. Foi quando eu peguei a garota e levei comigo. Seus olhos eram muito lindos, eu não pude resistir. Me desculpe, Chapman. Ele voltou a chorar e gritar. Bella olhou para mim com a sua expressão cínica. Pensou por um segundo, sorriu em minha direção e por fim falou. Guardas, vocês ouviram a confissão. Levem esse homem até a parte de trás do prédio e o executem. Eu estava prestes a confessar tudo, dizer que eu armei tudo sozinho, que eu o obriguei a fazer aquilo, mas Anthony abraçou meu pescoço gritando. Me desculpe! Me desculpe! Enquanto fingia chorar ao lado do meu ouvido, ele sussurrou. Cuida bem dela, Dr. Chapman. Eu não sabia se existia mais alguma coisa dentro de mim que podia ser quebrada, mas se existisse, esse foi o momento. Eu não podia morrer. Se eu morresse, nas mãos de qual psicopata a garota iria parar? No segundo seguinte, 2 dos guardas arrancaram-o dos meus braços.
Vocês dois levem a garota de volta para a caixa. Bella ordenou aos outros 2 guardas. E você, Dr. Capman, creio que queira ver esse sádico ser assassinado ao meu lado, certo? Afinal, ele quase roubou seu querido experimento. Devia me agradecer por ter impedido. Minha vontade era de enfiar os meus dedos nos olhos dela e abrir sua cabeça ao meio com as minhas próprias mãos. Mas eu pensei na garota. Então, eu fiz o máximo que pude para esboçar um sorriso e disse: obrigado. Ela também sorriu e disse: não precisa agradecer, bobinho. Agora vamos, o show vai começar. Caminhei de forma arrastada junto àquela maldita. Quando chegamos, Anthony já estava vedado e de joelhos, em frente a um muro de tijolos vermelhos, cravado por tiros de execuções anteriores. Alguma última palavra? Perguntou um dos homens que segurava armas apontadas para ele. Sim. Queime no inferno, nazistas malditos! Nós te encontraremos lá. Um dos atiradores respondeu. Em seguida, 4 disparos foram realizados. Eu queria virar os olhos, eu queria chorar, eu queria morrer, mas eu não podia. Pela garota. Os disparos foram certeiros. Um deles na parte direita da testa, outro arrancou seu maxilar, os demais acertaram seu peito. Ele caiu já sem vida. Bella sorria alegremente ao meu lado. Foi quando ela se aproximou do meu ouvido e sussurrou. Eu sei que você estava envolvido nisso, e o único motivo pelo qual eu não vou te entregar é que sei que você vai sofrer bem mais em vê-la definhar até a morte naquela caixa do que sendo morto num paredão de fuzilamento. Mas não se engane, haverá um soldado próximo à sua porta todos os dias a partir de hoje. Ele será meus olhos. E eu acho que você já percebeu que nada escapa dos meus olhos, certo, Dr. Capman? É, nada, eu respondi indefeso. Bom garoto, ela disse, e deu 2 tapinhas nas minhas costas. Em seguida, saiu cantarolando. Eu estava consumido pelo ódio. A minha raiva era tamanha que mal pude disfarçar em casa. Minha esposa percebeu e chegou a comentar, mas eu desviei o assunto. Ela era a última pessoa que eu queria envolver naquilo. Meu ódio por Bella era algo que me consumia como uma pira em chamas. A imagem de Anthony morto não saía da minha cabeça. Ela me fez olhar. Ela me fez ver tudo, mesmo sabendo que eu havia planejado tudo. Não era só meu ódio por aquela mulher, mas meu ódio por aquele lugar. Como tal inferno na Terra poderia existir? E por que ninguém fazia nada a respeito? Por que eu não fazia nada a respeito? No dia seguinte, ao ocorrido, quando cheguei no trabalho, fui recepcionado por um sorriso frio de Bella na recepção. Bom dia, Dr. Capman. Acho que vai ficar feliz em saber que seu experimento se encontra na caixa novamente. Ela tentou fugir quando eu a encontrei no caminho ontem. Então, meus homens deram um corretivo nela, para que aprenda a não fazer novamente. Sabe que eles são como cães, não é? Precisam de um bom corretivo de vez em quando. Eu não tive resposta. Fiquei quieto e friamente respondi. Certo. Caminhei para minha sala, deixando-a para trás. Eu não podia ver, mas sabia que ela estava com aquele sorriso maldito de novo. No corredor próximo à minha sala, um soldado armado fazia guarda. Eu já esperava por isso, mas não esperava o que achei quando cheguei à minha sala. A garota estava na caixa novamente e chorava como nunca havia chorado. Eu me aproximei e abri a caixa imediatamente, ignorando as regras. Ela estava sangrando. Seu corpo já debilitado tinha enormes hematomas roxos e alguns cortes dos quais saíam muito sangue. Ódio, ódio. Mas quando olhei para a tampa da caixa, percebi que ela não chorava pela dor. Na parte interna da tampa da caixa estava escrito com sangue: Pai, Mãe, Anthony, minha culpa. Eu a abracei e disse que a culpa não era dela, e muito menos minha, era deles. Eles despertaram o que havia de pior em mim. Todo o ódio de uma vida acumulada havia despertado, e se eu não podia sair daquele lugar, eu colocaria fogo nele com todos dentro e acabaria de uma vez com esse inferno. Eu costurei os cortes da garota. Ela havia perdido bastante sangue, mas ia sobreviver. Só precisava de tempo para se recuperar. Não numa caixa, mas sim numa maca. Eu tratei o resto dos seus ferimentos e a deixei em repouso. Ela pegou no sono rápido. Não dormia deitada havia meses e, pelo jeito, havia passado a noite chorando. Em seguida, 3 batidas rápidas se deram na porta. Eu abri apenas uma parte da porta, de forma que a minha sala não pudesse ser vista. Um cara que eu nunca havia visto antes estava na minha frente. Era o enfermeiro substituto de Anthony, e por algum motivo ele estava tremendo.
Bom dia, eu trouxe o seu café da manhã, doutor. Certo, pode me entregar. Respondi esticando as mãos, mas ele não se moveu por uns segundos. Em seguida, olhou em volta e sussurrou para mim. Olha, não fui eu quem colocou isso aí. Por favor, não me puna. Em seguida, me entregou a bandeja e saiu o mais rápido que pôde. Eu coloquei sobre a minha mesa. Numa havia pão seco e água, e a outra estava coberta por uma tampa de prata. Quando a descobri, levei um susto tão grande que saltei para trás. Lá dentro estavam 2 olhos humanos com um bilhete dizendo: Estou sempre de olho. Eu o odiei intensamente e entrei num caminho sem volta, principalmente depois de ver que a íris daqueles olhos tinha a mesma cor que a de Anthony. Eu me livrei daquilo e deixei o pão próximo à garota que ainda dormia. Eu tinha que bolar um plano. Eu havia caminhado por aqueles corredores muitas vezes enquanto ia trabalhar e sabia exatamente como conseguiria o que eu precisava. Acima dos corredores existia 2 tipos de canos, um de gás inflamável e outro de água. Esses canos subiam e desciam em certas partes dos corredores, mas passavam por todos os andares. O meu era no térreo. O único motivo pelo qual eu sabia da existência desses canos foi devido aos documentos que me deram quando entrei. Neles havia um anexo explicando o que havia acontecido com Smith, o doutor que eu havia substituído por estar gravemente ferido. O documento dizia que o Dr. Smith havia acendido um cigarro próximo a um pequeno vazamento nesses canos, o que não ocasionou a morte do doutor, mas queimou 30% do seu corpo. Naquela tarde, quando saí para ir ao banheiro, despistei o soldado que guardava o corredor e dei uma volta pela instalação reparando em todos os canos de todos os andares. Quando obtive todas as localizações, meu plano estava feito. Só precisava dar 3 dias para que a garota se recuperasse, e assim o fiz. Ao longo desses 3 dias eu só ia para o trabalho para cuidar da garota. Suas pernas ainda doíam, principalmente de manhã, quando eu a tirava da caixa. Eu não podia deixá-la fora à noite, eles poderiam ver, mas, ao longo do dia, eu conseguia com que ela ficasse fora daquela maldita caixa. Os 3 dias passaram num piscar de olhos. Antes, quando eu tinha de mantê-la na caixa, os dias eram tristes e arrastados, mas agora era divertido conversar com ela, mesmo que ela não conversasse de volta. Eu podia ver o seu olhar, e isso já era mais que o suficiente. No 3º dia, eu estava prestes a abandonar a minha humanidade e tirar dezenas de vidas, mas eu não deixei isso me abalar e segui em frente. Aquele lugar era o inferno e precisava desaparecer. Na noite anterior, eu havia preparado em casa uma solução de ácido sulfúrico. Não foi difícil, só precisei de matraz, lamparina de álcool, uma grelha, caço de fundir e cortiça perfurada. Uma das muitas inutilidades úteis que aprendi no doutorado. Essa solução era capaz de corroer o aço pelo qual os tubos de gás passavam de forma lenta. O tempo perfeito para pegar a garota e sair de lá. Como meu andar era no térreo, eu só precisava chegar ao último andar e começar por lá. A explosão iria causar uma reação em cadeia, e quando nos alcançássemos, já estaríamos fora do prédio. Bom, foi exatamente o que fiz. Eu não expliquei meus planos para a garota, apenas deixei-la preparada para fugir. Olha, hoje nós vamos fugir daqui. Eu preciso sair agora e quando eu voltar, vai haver um barulho e confusão. Preciso apenas que você me siga quando isso tudo acontecer, tudo bem? Eu perguntei para ela. A garota pareceu assustada no início. Acredito que tinha medo de algo acontecer novamente e eu morrer, mas quando ela viu que eu estava determinado a isso, cedeu e concordou com um aceno de cabeça. Eu estava deixando a sala quando ela puxou meu jaleco. Eu pensei que ela finalmente fosse falar alguma coisa, mas ela apenas fez outro aceno de cabeça com bem mais determinação. Seus olhos estavam lacrimejando. Ela confiava em mim, e eu não podia falhar, por ela. Subi as escadas rapidamente até o último andar e procurei a parte mais discreta onde os canos eram acessíveis, onde não havia ninguém passando. Então, derramei a solução. No segundo seguinte, corri o mais rápido que pude de volta para minha sala. No meio do caminho, encontrei o Dr. William, outro médico sádico desse lugar. Por que a pressa, doutor? Ele perguntou em tom irônico. Os ursos estão vindo. Quando coloquei o pé no meu corredor, uma explosão de fogo pode ser ouvida em todo o prédio. Em seguida, uma sirene começou a tocar e uma voz feminina disse através da caixa de som. Incêndio no último andar. Unidade de contenção de fogo se encaminhar ao local. Mas era tarde. Uma segunda explosão foi ouvida. Era o penúltimo andar. Estava acontecendo. Mais 2 andares e o prédio inteiro estaria em chamas. Quando fui em direção à minha sala, percebi que o soldado não estava mais lá. Provavelmente devido ao alarme e às explosões. Quando entrei na sala, a garota estava assustada. Seus olhos estavam arregalados.
Vamos, vem comigo, precisamos ir. Eu disse e estendi a mão para ela. Outra explosão pode ser ouvida. Andamos pelo corredor o mais rápido que seu corpo frágil podia aguentar. Foi quando eu ouvi uma voz gritando socorro. Uma voz que eu conhecia muito bem e havia aprendido a odiar. Ah, droga! Ódio, ódio, ódio! A voz vinha de dentro de uma sala que parecia estar em chamas. Olha, espere aqui e cubra os seus ouvidos. Eu preciso resolver algo. Eu disse para a garota, deixando-a junto à porta. O prédio estava queimando e desabando aos poucos. Eu precisava sair o quanto antes, mas o ódio havia me tomado por completo. Um ódio profundo que me deixou cego para tudo, menos para o que eu tinha de fazer. Quando entrei na sala, vi que parte do teto havia desabado e uma mulher estava cercada pelos destroços em chamas. Dr. Chapman, me ajude! Pelo amor do bom Deus, me ajude! Bella gritava enquanto as chamas a cercavam. Eu finalmente encontrei o que eu tinha que fazer. Olhei em volta e vi um pequeno extintor próximo à entrada. Bastaram alguns jatos dele para que o fogo se extinguisse. Dr. Chapman, obrigado. Você me salvou. Pode ter certeza que o doutor... Eu simplesmente não pude deixar ela terminar de falar. O simples fato de olhar para o seu rosto me dava ódio. Um ódio incontrolável. Então, antes mesmo que ela proferisse a sua última palavra, eu bati com o extintor violentamente contra aquele rosto perfeito. Alguns dos seus dentes perolados voaram de sua boca e foram parar do outro lado da sala devido à força do impacto. Bella caiu no chão como um saco de batata, esparramada e desastrada, sem nenhum pingo de elegância que tinha há pouco tempo. Você pode ver isso, sua desgraçada? Eu falei com raiva sobre o corpo dela. Já não estava mais no controle, havia apenas ódio. Então, eu dei o primeiro soco. Mais dentes de sua boca se soltaram. Ela os cuspiu e me olhou apavorada. Dr. Chapman, por favor. Eu não conseguia falar direito. Ela não conseguia falar direito. Sua boca cheia de dentes perolados agora se resumia a 5 dentes ainda presos em uma corrente interminável de sangue. Mas eu não parei. Eu dei o segundo soco, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Vamos ver o que seus olhos podem ver agora, sua maldita! O ódio em mim falou. O rosto de Bella podia ser confundido com o da fera, tamanha sua desfiguração, mas não era o suficiente. Eu me lembrei do cadáver de Anthony caído, e foi o estopim que detonou a minha explosão final. Ela ainda tentava balbuciar algo, quando dobrei meus polegares e os travei fundo em seus olhos, até sentir eles estourarem sobre os meus dedos. Você pode ver agora, desgraçada? Você pode ver? O que vai escapar dos seus olhos agora? Maldita! Maldita! O ódio fervia em mim. Eu nem mesmo me reconhecia. Há alguns meses, eu era apenas um professor universitário. O que eu estava fazendo? Do que eu me tornei? Foi quando eu senti uma mão pequena tocar o meu ombro. Me virei com o punho pronto para acertar seja lá quem fosse, mas havia apenas a minha garotinha da caixa. Ela me olhava com seus profundos olhos verdes, acariciou minha cabeça e me abraçou. O ódio passou e sobrou apenas dor. Eu comecei a chorar e soluçar em seus braços magros. Ela acariciou minhas costas e falou suas primeiras palavras em muito tempo. Está tudo bem. Eu estou aqui. Sua voz era fina e fraca, mas foi o som mais belo que eu ouvi em toda a minha vida. Naquele momento, eu sabia que morreria antes de deixar ela se ferir de novo. Eu olhei em volta e encontrei um casaco que provavelmente era de Bella. Coloquei-o na garota e ela ficou perdida dentro dele, de tão grande que ficou. Perfeito, eu disse e ela sorriu. Peguei-a no meu colo. Seria uma tarefa árdua alguns meses atrás, mas agora ela estava tão magra que eu mal pude sentir o seu peso. Agora vamos sair daqui, aconteça o que acontecer. Não olhe em volta, certo? Falei olhando no fundo dos olhos dela. Ela acenou positivamente em resposta. Enquanto eu corria pela instalação, via médicos e prisioneiros carbonizados, alguns ainda se debatendo. Eu fiz aquilo. Eu matei aquelas pessoas. Labaredas de fogo estavam por todo lado, e uma grande quantidade de fumaça tóxica entrava em meus pulmões, mas eu não deixei isso me deter. Enquanto eu corria, um segurança passou por mim em chamas, sacudindo desesperadamente os braços. Por pouco, ele não esbarrou em nós. Eu continuei correndo até ver a saída surgir de longe. Ótimo, estamos chegando, eu disse a ela. Seu rosto estava contra meu peito, enquanto ela segurava fortemente a minha camiseta. Aonde você pensa que vai, Dr. Chapman? Disse uma voz atrás de mim. Eu me virei. Era o Dr. Scheer. Ele segurava uma arma na mão e apontava para mim.
Sua outra mão estava queimada. Parecia que uma luva de borracha havia derretido em seu pulso. Bolhas gigantescas eram visíveis. Aquilo parecia doer muito. Você está louco? O prédio está desabando! Precisamos sair daqui! Eu falei o repreendendo. Você pode ir, mas a garota fica. Eu prefiro morrer a deixar que um rato saia vivo daqui. Você definitivamente está louco. Respondi. Foi quando eu vi um prisioneiro sair por uma parte de uma cela que havia desabado. Metade do seu braço direito havia sido amputado. Por isso, ele saía com dificuldade. A cela ficava logo atrás de onde o Dr. Shear estava. O barulho do crepitar das chamas e das estruturas desabando não deixou que ele notasse a movimentação. Se fosse Bella ali, com certeza teria visto. Louco, está você, que trata esse pedaço de lixo como fosse um humano. Você não sabe o que eles são, Capman? Eles são meros ratos que empesteiam nossa cidade perfeita. Pragas que devem ser exterminadas. Eles merecem Antes que ele terminasse de falar, o prisioneiro atrás dele o atacou, e uma briga começou pelo controle da arma. O prisioneiro lutou bravamente, mas a desvantagem de perder um braço o pegou, e o Dr. Shear acabou levando a melhor. Tomou a arma de volta para si e o executou com 2 tiros. Então, ele se virou de volta para mim, pronto para executar a garota. Mas eu já estava longe, do lado de fora para ser exato. Estava ofegante. Eu nunca corri tanto na minha vida. Dei uma última olhada para ele antes que todo o prédio desabasse, criando uma fumaça cinza que cobriu 2 quarteirões. O caos se espalhou pelas ruas. Bombeiros, cidadãos e homens armados corriam cegamente. Foi a oportunidade perfeita para fugir pelos esgotos. Quando finalmente paramos, tirei a garota dos meus braços. Estávamos num túnel escuro, no subterrâneo. Ela estava de olhos fechados. Havia desmaiado no meio de toda a confusão. Eu achacoalhei seu ombro e percebi que ela não estava acordando. Chequei seus batimentos e vi que estavam muito fracos. Ela estava morrendo. Ei, garota, acorda! Eu disse, mas ela não se moveu. Garota, não brinca comigo! Acorda! Responde! Percebi que eu simplesmente não podia perdê-la. Eu não estava preparado para isso. Vamos, não me deixe, garota! Não me deixe! Eu estava chorando novamente. Eu nem podia falar o nome dela. Acorda! Lembrei de todas as coisas horríveis pelas quais fiz ela passar. Lembrei que eu precisava recompensá-la por isso. Lembrei que eu a amava como uma filha que eu nunca tive. E implorei a Deus, implorei ao mundo e gritei uma última vez. Acorda! Em um salto de desespero, ela acordou. Se assustou e se afastou, olhando em volta enquanto tremia. Ela estava em choque. Eu caminhei lentamente até ela e a abracei forte. Vai ficar tudo bem. Eu estou aqui. Ela parou de tremer e me abraçou de volta e chorou uma última vez. Agora, estou próximo da morte. Minha esposa já faleceu há muitos anos. Carrego comigo toda a maldição dos meus pecados, das mortes que causei e da tortura que impus à garota que mais amo no mundo. Ela está aqui ao meu lado. Ela foi o motivo de eu não ter tirado minha própria vida após tantos horrores. Ela sempre foi o meu motivo para continuar. Hoje em dia, ela fala até demais, e eu fico feliz por isso, por cada palavra que ela diz, principalmente quando ela me chama de pai. E o mais importante de tudo isso é que eu descobri que o seu nome é Emily.